muito obrigado. Eu vou ter que ler um bocadinho aqui pelo telemóvel, portanto, tentar usar aqui a tal tecnologia. Para já gostava de agradecer o convite para estar aqui convosco. É um prazer e é uma honra podermos estar aqui a discutir e, ao mesmo tempo, dizer-vos que sou um enorme afortunado. Eu penso sempre numa tira da Mafaldinha, que penso que todos conhecem, do Quino, em que a Mafaldinha está a discutir com um personagem, não sei se o Miguelito, se o Filipinho, e vêm passar um avião e comentam, bom, coisa incrível e tal. E o Filipinho diz, epá, já imaginaste como é que isto vai ser daqui a 100 anos? E ela diz, daqui a 100 anos, pá, a malta não vai cá estar. Ao que o Filipinho, ou o Miguelito, já não me lembro, lhe responde, o quê? Vais faltar ao futuro quando ele começa a ter interesse? Ora bem, é precisamente o prazer de estar neste futuro que começa a ter interesse, apesar dos tempos complexos que vivemos. Isso é um facto. Acho que sou extremamente afortunado por isso, por ter acompanhado, digamos, esta revolução, a entrada em força da chamada revolução digital. No entanto, para não vos fazer perder muito tempo, tomei algumas notas e, portanto, vou tentar aqui articular um bocadinho o pensamento para dar algum enquadramento. Portanto, isto para dizer que, ao longo da minha trajetória, fui percebendo que a inovação, se lhe quisermos chamar assim, alguma criatividade, ou, enfim, esta atuação, esta expressão humana que temos, acontece num espaço, digamos, intermediário, onde, digamos, objetos técnicos e estéticos se encontram e confluem, apesar de não terem o mesmo estatuto. Nós olhamos para um automóvel e dizemos, pois, isto é um utilitário, um autocarro, mas uma obra de arte, enfim, é alguma coisa diferente. No entanto, entre tudo isto, e apesar de certos objetos técnicos servirem para fazer arte, como os violinos, que são objetos que resultam de uma tecnologia mecânica, é certo, mas uma tecnologia, isto sempre me deu que pensar, porque, como diz o filósofo François Julian, é possível haver aqui um espaço de mediação, um espaço entre, o que eu chamo os territórios do entre, que normalmente não tínhamos até aqui maneiras de os pensar. Ou seja, tradicionalmente, nós dizemos, ok, o que é que diferencia estas duas coisas, pessoas? Esta é A, esta é B. Ok, agora faz-se uma clivagem e vamos continuar a analisar por aí fora. E isto faz com que a tendência, na nossa tradição ocidental, é criar barreiras, digamos. Uma vez que A está identificado e B também, não tem mais nada a dizer um ao outro, porque já está tudo tratado. Ora, é precisamente neste espaço de mediação, neste entre coisas, que se podem passar coisas interessantes, até porque não só o François Julian diz que é um espaço que é extremamente fecundo, porque é um espaço em que nós não deixamos de olhar uns para os outros. E é esta medição constante de distância, de confrontação produtiva, que nos permite fazer coisas cada vez melhores, enfim, o que quisermos, mas criar. E isto é interessante porque eu não sou filósofo, sou compositor, músico e, portanto, gostaria de deixar a filosofia para os filósofos, mas não deixa de ser interessante porque nos traz, às vezes, e muitas vezes, claro, ferramentas e formas que nos podem ajudar a pensar até a nossa própria atividade, a sem nos substituirmos, é certo. E isto é interessante porque nesta configuração, e já lá irei à inteligência artificial, eu gosto de pensar, como diz a Hannah Arendt, que o mundo é o espaço entre os homens. Ela ainda usou a expressão homens, peço aqui alguma complacência, portanto, estávamos nos anos 50 e, portanto, a terminologia filosoficamente penso que ainda era essa, mas dizendo que o mundo é o espaço entre os homens. Portanto, a ideia é que se quer mudar o mundo, não se mudam as pessoas. Já dá muito trabalho e não conseguimos, são bilhões, é uma trabalheira medonha. Por outro lado, se o mundo é o espaço entre as pessoas, o melhor que podemos fazer é alterar esse espaço jurídico, espaço físico, qualquer outro tipo de espaço, e esperar que tudo corra pelo melhor. Portanto, esta ideia de operar neste entre, digamos assim,
é aquilo que eu penso que pode haver este entremediador, mas que também contém potencial criativo. Okay? O que é que isto me leva a pensar? Atenção, eu não estou aqui a ter também um discurso, apesar de querer assistir ao futuro, acrítico, digamos, sobre a complexidade dos nossos tempos, mas eu recordo que também já passamos tempos muito complexos e extremamente angustiantes, nomeadamente durante o período da Guerra Fria, em que havia um terror, como é que se diz, no ar, sobre a chamada guerra atómica e as suas terríveis consequências. O que é que me parece aqui? Parece-me que, entretanto, nós temos, pela primeira vez, eu estava a dizer que um violino também é uma tecnologia mecânica, temos evoluído, aliás, reparem que, até como forma de expressão artística, em música, há músicos que querem escrever para aquele último dispositivo fantástico, que é o quarteto de corda. Escrever para quarteto de corda, que será uma coisa fantástica. Mas temos também aprendido a utilizar toda esta evolução, sobretudo nas artes. E eu gostava de aqui dizer que me parece que aqui há um elemento novo, que surge com a inteligência artificial, que é, pela primeira vez, não vou discutir se é inteligente, enfim, eu teria alguma prudência. Eu recordo-me de um livro de programação, porque eu também estudei alguma programação. Portanto, venho desde o tempo dos... Já havia assim uns computadores fortes, os IBM Sistema 36, mas muitas vezes coisas ainda com cartões, portanto nem sequer havia monitores, nem ratos. Isso era uma coisa depois posterior, uma novidade, por assim dizer. Mas para dizer que, pela primeira vez, temos aqui um mediador, e como eu estava a dizer, um livro que me lembro de estudar em dado momento, que era a utilização de certas técnicas de inteligência artificial aplicadas à programação tradicional. Atenção, era outro tipo de inteligência artificial, não esta agora, que tem outro tipo de características também, em que o autor dizia, bom, não vamos discutir o que é isso da inteligência, porque se o meu cão me for buscar os chinelos, eu digo que é inteligente. Se o computador que toma decisões que afetam a vida de milhões de pessoas, se eu disser que ele é inteligente, ai-me Jesus. Bom, é melhor não discutirmos isto e vamos passar a outros assuntos, digamos assim. Portanto, isto para dizer que neste momento temos pela primeira vez, digamos, um interlocutor, uma entidade, ferramenta, enfim, aquilo que se quiser, que interage connosco, assistindo-nos e dialogando connosco, permitindo também, por vezes, antever ou verificar, podemos depois discutir as modalidades em que isso passa, pistas e direções que nós não pressentíamos ou que não tínhamos antevisto no nosso próprio trabalho. E isto é de uma potência incrível. E eu diria que, se para Badiou a arte como criação, não estou a falar da cultura como consumo, que é outra esfera, meritória, mas é outra esfera. Se a arte como criação se destina a tornar ao estado de coisas como visível aquilo que estava invisível aos olhos de todos, neste caso, parece-me que a utilização da inteligência artificial pode trazer, de facto, dados novos e outra potencialidade desses pressupostos. Eu diria que, para não vos tomar muito mais tempo, que provavelmente esta ideia de tornar visível aquilo que estava invisível aos olhos de todos pode ser extremamente potenciador de ir evidenciando o tal comum que existe entre todos nós neste espaço, que é o mundo para Hannah Arendt, ou estes territórios doentes, que eu depois posso explicar como é que em música se passa esta ideia e as tecnologias digitais vão permitir, de facto, a exploração deste território já a partir dos anos 50, 60, do século XX, como podem atuar. Sem vos tomar muito mais tempo, eu gostaria de dizer que talvez
Percebe-se que aqui agora o desafio está em manter este tal entre, onde nós nos mediamos, intermediamos entre uns e outros e também com estas ferramentas, entidades, enfim, o que lhe quisermos chamar, mas mantê-los como espaços ativos e criadores e onde possamos continuar, eu diria eu, a afirmar a nossa humanidade, mesmo em tempos de complexidade e mudança. Eu diria que este é um espaço de criação e de encontro, de construção de visibilidades novas, para quem quiser o termo verdades. Eu não sou muito particularmente apologista deste termo, também poderemos falar sobre essa questão, mas reafirmando a nossa humanidade e a capacidade de imaginar o impossível, e diria que também para que tudo isto seja possível, não basta a existência destas tecnologias, eu diria que é preciso também derrubar preconceitos e tomar, isto agora é uma ótica muito pessoal, acho que há que derrubar preconceitos e tomar como princípio ativo o acolhimento do outro, assumindo que todos os que aqui trabalham e que aqui estão são daqui e que devem ser igualmente considerados e honrados como tal. E, portanto, com isto, enfim, poderemos conversar um pouco mais, mas agradeço a vossa atenção e muito obrigado mais uma vez.